Eu gostaria que o senhor pudesse se apresentar. Eu já disse que o senhor é especialista na área do aparelho digestivo, né, referência na bariátrica aqui na nossa região do Sertão Paraibano, mas qual é a área de formação e atuação do Dr. Júnior Pires? Meu nome é Júnior Pires, tenho 32 anos, sou natural de Uiraúna, Paraíba, sertanejo aqui da Gema. Sou formado e graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho residência médica em Cirurgia Geral pela Universidade Federal da Paraíba e residência em Cirurgia do Aparelho Digestivo e Cirurgia Bariátrica no Hospital das Clínicas em Recife. Há 2 anos e meio a gente vem atuando aqui no Alto Sertão, Zé Neto, trazendo cirurgias que antes não eram vistas aqui, eram cirurgias tidas somente em grandes centros. Nós trouxemos aqui para o Sertão Paraibano e também para o Alto Oeste Potiguar cirurgias como cirurgia bariátrica, cirurgias de câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer de estômago, todas por videolaparoscopia, que é uma técnica minimamente invasiva que possibilita a gente fazer grandes cirurgias com pequenos cortes no abdômen do paciente. Então, de lá para cá já são quase 1.000 pacientes operados, temos pacientes operados de todo o sertão e fazendo a diferença na vida de muitos sertanejos, tratando a obesidade por videolaparoscopia, casos oncológicos e também cirurgias que já eram praticadas aqui, como a videolaparoscopia na vesícula, apendicite. Temos todo esse arsenal de cirurgias aí que a gente vem praticando há quase 3 anos aqui no Alto Sertão. Esse atendimento é feito em Uiraúna, em Cajazeiras? Isso, os nossos consultórios são realizados em Uiraúna, no Centro Médico Dr. Diego Galdino. Em Cajazeiras nós estamos aqui na Clínica Prontogastro, fica próximo ao Hospital Regional. E em Pau dos Ferros a gente atende na Clínica Imed. Nossos atendimentos de segunda a sábado, os pacientes conseguem nos encontrar e possibilitar avaliar as suas comorbidades e, caso necessário, na necessidade de cirurgia, a maciça maioria das cirurgias são realizadas em Souza. Doutor Júnior, em relação ao aparelho digestivo, algumas pessoas, assim, no entendimento popular, né, acabam atrelando o aparelho digestivo somente ao estômago, mas a gente sabe que é todo um ecossistema, né, do aparelho digestivo. Quais são e como as pessoas podem, de certa forma, também terem acesso, porque não é somente o estômago, mas existem outros órgãos também que fazem todo esse ecossistema e que são importantes para o pleno funcionamento do aparelho digestivo. O aparelho digestivo, na verdade, Zé Neto, é o aparelho no ser humano que ele comporta o maior número de doenças, até mesmo acima da cardiologia. Então, são muitas doenças alojadas porque são muitos órgãos. Você tem o esôfago, você tem o estômago, o intestino, que aí você tem o intestino fino, né, que é o delgado, o intestino grosso, que é o colo, você tem o reto, tem as patologias orificiais, hemorroida, fístula anal, cisto pilonidal, e você também tem os órgãos anexos, que aí vem fígado, vias biliares, pâncreas e baço. Então é um sistema que ele aloja boa parte, aí, quase 90% das comorbidades e sintomas abdominais, dor abdominal, enfim, algo relacionado ao abdômen, chance muito alta de ser algo relacionado ao trato digestivo. Quais são as principais doenças? O senhor tem já essa larga experiência nessa área. Eu gostaria de fazer essa pergunta. Quais são as principais doenças que o senhor diagnostica no seu consultório? Uma doença muito prevalente no nosso consultório é a obesidade. A obesidade com a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia reservada para casos graves de obesidade. Hoje em dia a gente utiliza o índice de massa corporal, que é uma relação entre o peso e a altura do paciente. E através desse índice e algumas comorbidades vistas em consultório, a gente vê se o paciente tem indicação ou não de cirurgia bariátrica. Então a obesidade é uma das principais doenças do trato digestivo porque leva a outras doenças. Hoje nós temos catalogados na medicina em torno de 240 doenças em que a obesidade é o principal fator de risco. Inclusive 13 delas são câncer. Então, para você ter ideia, a principal causa de câncer de mama, obesidade. Câncer colo-uterino, obesidade. Câncer de intestino, obesidade. Então, hoje o carro-chefe do nosso consultório realmente é a cirurgia bariátrica. Principalmente os casos graves de cirurgia bariátrica, pacientes diabéticos, hipertensos, e temos tido muito sucesso. Muitos, inclusive, ficando independentes de medicações de diabetes e hipertensão, resolvendo apenas com cirurgia, dieta e, logicamente, uma mudança no estilo de vida. Depois, o grande carro-chefe do nosso consultório é a doença do refluxo. Doença do refluxo que
Hoje em dia, Zé, até com essa nossa famosa correria, a gente trabalha muito e acaba dispensando os horários de alimentação corretos, acaba se excedendo de café, de energéticos, e aí é muito comum esses sintomas que a gente chama de sintomas dispépticos, que é a famosa azia, queimação, sensação de plenitude, saciedade. O sertanejo gosta de chamar de empachamento, é o famoso empachamento. Então, a principal doença que realmente é um carro-chefe do consultório é a doença do refluxo e costuma incomodar bastante, porque muitas vezes está associado com um quadro de ansiedade e, inclusive, alguns pacientes, em torno de 5% dos pacientes, precisam de tratamento cirúrgico para isso. Inclusive, a gente realiza esse tratamento cirúrgico aqui no Sertão. Existe tratamento cirúrgico para a doença do refluxo. Alguns pacientes, a maioria, na verdade, 90% a 95% dos pacientes, eles vão responder bem às medicações e dieta. Então, você corta ali a gordura, a massa, o doce, inicia algumas medicações e, em geral, a grande maioria melhora. Porém, em torno de 5% a 10% dos pacientes, mesmo ele mudando o estilo de vida, mesmo ele tomando as medicações corretamente prescritas, mesmo assim ainda vai persistir sintomas e muitas vezes esses pacientes se encaixam no perfil de uma cirurgia chamada valvuloplastia, que é um tipo de cirurgia que inclusive é uma cirurgia que costuma ser simples, recuperação rápida, é feita por videolaparoscopia e melhora muito a qualidade de vida desses pacientes. A doença do refluxo ela costuma maltratar muito o paciente que tem essa doença grave. Em seguida, um dos carros-chefes no nosso consultório é a cirurgia de vesícula, a famosa pedra da vesícula biliar. A indicação é muito grande porque 3% da população brasileira ou tem ou vai ter essa doença em algum momento. E hoje, praticamente 100% das vezes que a gente encontra cálculo na vesícula biliar, será necessário tratamento cirúrgico. Hoje também feito por videolaparoscopia, costuma ser uma cirurgia de 20 a 30 minutinhos, 4 pequenos cortes no abdômen, recuperação muito rápida. Outra doença muito prevalente no trato digestivo são as hemorroidas, são os sangramentos retais. Muito comum é aquele famoso sangramento retal indolor, certo? Durante a evacuação, aquele sangue vivo que não vem acompanhado de dor, uma das principais causas da hemorroides, geralmente está atrelado ao paciente com constipação intestinal. Então, assim, nosso consultório ele tem o carro-chefe, que é a obesidade, a cirurgia bariátrica, mas tem aí em torno aí de mais de 50 doenças que a gente trata todo dia aqui, o sertanejo. Doutor, o senhor falou aí sobre a obesidade, né, sendo a principal doença que mais aparece, né, e o refluxo em seguida. Uhum. Em relação à obesidade e o refluxo, eu acredito, né, por você falar aí, tem relação muito próxima com a nossa alimentação. Com certeza. O senhor acredita que depois, na verdade, houve alguma mudança depois dessa pandemia? Tipo, um aumento ou mais casos apareceram? Porque foram, mais de 2 anos que a gente passou aí por um período bem complicado dentro da nossa sociedade, que além da doença respiratória, houve outras coisas, né? Outras reverberações dentro da nossa existência, para dizer assim, né? Com certeza. A pandemia ela trouxe a TAG junto, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, são pacientes que eles fazem somatização de sintomas. Como assim? São dores que, na verdade, não têm causa física, mas emocional. E muitas vezes confunde o médico. Muitas vezes a gente tem dificuldade de saber se aquilo dali tem alguma relação com alguma patologia ou só ansiedade. Depois da pandemia, a gente pega diariamente no consultório, acredita aí que em torno de 40% a 50% dos pacientes vistos em consultórios, eles usam algum tipo de ansiolítico que estão independentes disso. E isso descompensa algumas doenças, como a dispepsia funcional, que é aquele refluxo que está associado com o quadro de ansiedade, depressão, a própria gastrite, o próprio refluxo primário. Então, com certeza, a pandemia prejudicou muito esses pacientes. Em relação à obesidade, durante a pandemia nós tivemos aí um surto muito grande de obesidade, porque a ansiedade gerou muita compulsão alimentar. Isso. O paciente obeso ele tem muito compulsivo, e inclusive aumentando o índice de compulsão alimentar nas crianças também. Você teve que privar as crianças de liberdade, de brincar e tudo mais, então foi muito comum essas crianças também desenvolverem compulsão por carboidrato simples, como doce, refrigerante. Então, o índice de obesidade infantil também aumentou muito durante a pandemia. Dr. Júnior Pires é o nosso convidado de hoje e quando o senhor falava sobre a questão da obesidade, já me vinha logo na cabeça uma pergunta, né? Eu tenho, assim, uma certa proximidade com alguns médicos
Hoje a palavra da vez na medicina, no mundo inteiro, é o NEV, que é o novo estilo de vida. Né? A gente tem ouvido falar muito sobre isso. Um novo estilo de vida pós-pandemia, porque de fato nós tivemos um aumento de pessoas obesas e automaticamente a gente pensa na bariátrica. Né? O senhor falando sobre esse carro-chefe hoje do seu consultório ser a bariátrica. Qual é o fator principal para se definir? Alguém pode realizar uma bariátrica, esse mesmo alguém não pode realizar uma bariátrica. Quando alguém chega no seu consultório, o senhor já colocou como o índice corpóreo, né, para definição, se o paciente vai realizar ou não uma bariátrica. Quais são os critérios para a realização de uma bariátrica? Existe um preceito em medicina que sempre você, para tratar o paciente de alguma comorbidade, você tem que começar com as formas menos invasivas possíveis. Então, cirurgia bariátrica ela está reservada para as obesidades graves e aquelas obesidades em que as medidas não invasivas, ou seja, não cirúrgicas, não conseguiram obter êxito. Então, o perfil do paciente bariátrico é aquele paciente que tem um índice de massa corporal, que é a relação entre o peso em quilos e a altura enquadrado em metros, pelo menos 35, certo? E que tem associado doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia, a própria doença do refluxo induzida pela obesidade, artrose de joelho, artrose de coluna induzida pela obesidade, enfim, várias doenças associadas à obesidade, esteatose hepática, e que não estão conseguindo resolver nem a obesidade, nem essas doenças associadas à obesidade, com medidas não invasivas, como medicamentos, como dieta e como atividade física. É bem comum, muitas vezes o cara chega no meu consultório, às vezes tem um leve sobrepeso ou uma obesidade grau 1 bem leve e quer ir direto para a bariátrica. Não pode. A gente não pode pular etapas, certo? Era essa pergunta que eu já ia fazer ao senhor também, porque a gente escuta muito, né, as pessoas falarem sobre isso, né? Procure um médico para você fazer uma bariátrica. Isso. E aí você olha, por exemplo, para aquela pessoa e você fica... Mas, de fato, essa pessoa, ela automaticamente já vai direto para uma bariátrica? Eu pergunto ao senhor, quais são os tratamentos, as possibilidades antes da bariátrica para qualquer pessoa? Normalmente a gente imagina alguém obeso, alguém assim de um sobrepeso que causa até espanto, né? Uhum. E assim você vê a situação, de fato você acha que de fato eu poderia fazer a bariátrica. Mas existem pessoas que não estão em tanto sobrepeso assim, mas que querem também fazer a bariátrica para ter um novo estilo de vida. Os pacientes que não se encaixam para a cirurgia bariátrica à primeira vista, em geral, eles têm indicação de um tratamento que é muito efetivo desde que praticado de forma correta, que é o tratamento clínico. E o tratamento clínico ele tem que envolver vários profissionais, é um tratamento que tem que ser multiprofissional, porque a obesidade é uma doença muito complexa. Antigamente, a gente colocava sempre a culpa no obeso. Eu costumo dizer muito aos pacientes o seguinte, o paciente que tem problema na tireoide, ele vai para o médico coloca a culpa na tireoide. O paciente tem um problema no fígado, o médico coloca o problema no fígado. Mas o obeso, quando ele vai procurar ajuda, o médico coloca a culpa no paciente, não na obesidade. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a obesidade é uma doença genética, ela não tem cura. Nem mesmo a bariátrica cura a obesidade. Ela é uma predisposição genética. Então, aquela famosa frase que você dizia, que o obeso dizia, eu tenho tendência, ela não é falsa, ela é verdadeira. O cara que é obeso, ele tem uma tendência familiar muito forte de ser obeso. O metabolismo dele pensa como um obeso. Porém, na maioria das vezes, boa parte dos obesos que nos procuram, na verdade, eles têm indicação de tratamento clínico, que é aquela obesidade grau 1, aquela obesidade que não atingiu os níveis de cirurgia bariátrica. Só que para você tratar esse tipo de doença, que geralmente o cara tem problema de autoestima devido à obesidade, o cara tem ansiedade, o cara tem compulsão alimentar, não é somente passar um remédio e dizer assim, vai caminhar. Isso aí não vai resolver. Existem alguns estudos, inclusive, que essa atitude de mandar o paciente caminhar e fazer uma dieta, a chance de resolução da obesidade é menos de 10%. Então, obesidade, para ser tratada de forma correta clinicamente, a gente precisa de educador físico, precisa de nutricionista, precisa de psicólogo, tratando as compulsões alimentares, a gente precisa de um bom endocrinologista ou nutrólogo também, prescrevendo medicações que a gente tem hoje no mercado que são muito eficazes para essas obesidades mais leves. Dr. Júnior Pires indica também esse tratamento clínico ou essa equipe multidisciplinar integram outros profissionais também? Com certeza. Até mesmo o paciente que vai para a bariátrica,
por um período antes da cirurgia e também o acompanhamento pós-operatório, ele precisa desse tratamento clínico. Ele precisa ter esse acompanhamento multiprofissional. E aí são medicações... Medicações, orientações com psicologia, tratamento de ansiedade, da compulsão alimentar. Muitos deles têm erro de mastigação, muitos deles têm compulsão por doce, por massas, e sozinhos eles não conseguem tratar. E o tratamento da obesidade não depende só do cirurgião, é um grupo. A nossa equipe, a gente tem a doutora Mônica Sani, que é psicóloga, tem a doutora Luana, que é nutricionista, tem cardiologista, existem alguns profissionais em que a gente faz alguns exames pré-operatórios, o acompanhamento pré-operatório e escolhe a melhor data para o paciente ser operado depois que a gente define o melhor momento para aquele paciente. Eu costumo dizer aos meus pacientes que um grande erro na cirurgia bariátrica é você apressar o pré-operatório. Existe uma ansiedade muito grande do paciente achar que vai resolver a vida dele em 15 dias. Cirurgia bariátrica é uma cirurgia que envolve muita informação, envolve uma mudança de mentalidade dos pacientes. Então, o que eu costumo dizer ao meu paciente em consultório: antes de operar seu abdômen, sua barriga, eu vou operar a sua mente. Então, se eu não mudar a cabeça do cara, é o que eu digo sempre: não adianta você sair da sua casa, muitas vezes eles vêm de Patos, Mossoró, vêm de outras cidades, vêm do Cariri para nos ver, chegar em casa, fazer o errado, tomar doce, não faz nexo, não tem nexo. Por mais que a cirurgia bariátrica hoje seja extremamente segura, com índice de complicação muito baixo, mas é uma cirurgia. Então não faz nexo você passar por uma cirurgia, chegar em casa e fazer o oposto do que a cirurgia ordena, né? Então a primeira coisa é trabalhar a mente. Se você opera um paciente para uma cirurgia bariátrica e o cara não faz atividade física no pré, você acha que ele vai fazer no pós? Não vai. Então a primeira coisa é mudar o estilo de vida dele no pré. E isso não tem como fazer, não tem como mudar esse estilo de vida com menos de um mês. Então, eu geralmente recomendo os pacientes no meu consultório, a gente um preparo de 30 a 45 dias, ele passa pelo psicólogo, nutricionista, a gente trata possíveis compulsões, algumas comorbidades que já existem, dislipidemia, alteração de glicose, ver se precisa de alguma medicação antes da cirurgia, de modo que o paciente vá o mais preparado possível para a cirurgia e ter os melhores benefícios possíveis com aquela cirurgia bariátrica. Então o Dr. Júnior Pires é muito real, né, com o paciente. Com certeza. É importante que seja assim. Eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica, quando o paciente procura o cirurgião bariátrico, é aquele cara que já bateu em muitas portas. Então é um paciente que geralmente já está sem esperança. Então ele alimenta muitas vezes aquela ideia de que cirurgia bariátrica vai curá-lo daquela doença. Só que eu sempre digo, obesidade não tem cura. A bariátrica é um tratamento extremamente efetivo para a obesidade, porém... É daí que vem aquela afirmação de que existem pessoas magras que são obesas. Exatamente. Obesidade é uma doença, ela não se refere a excesso de peso. A obesidade se refere a uma doença em que o paciente tem uma tendência a acumular gordura e tem uma tendência a ter comorbidades metabólicas, como diabetes, hipertensão. Então eu digo sempre ao meu paciente, eu tenho um paciente aqui no Sertão, foi um dos primeiros que eu operei, até amigo meu de infância, Bruno de Uraúna, perdeu 87 quilos. Mas eu continuo dizendo: Bruno, você continua obeso. Por quê? Porque ele continua com a doença que tem tendência a retornar. Por isso que ele tem que cuidar todo dia. Então, todo dia ele precisa entender que, ao acordar, ele tem que entender: eu tenho uma doença que não tem cura, mas estou em tratamento. Então, no caso, doutor, a obesidade, a cirurgia bariátrica, quer dizer, ela não é algo estético. Não. É para curar uma doença que é a obesidade. Porque muitas pessoas procuram em relação à estética, que é obesa e que vai fazer a cirurgia porque vai emagrecer. Mas é bom frisar que é uma cirurgia assim, quando é realmente necessária para tratar a doença da obesidade. É uma excelente pergunta. Os pacientes costumam muito confundir o cirurgião bariátrico com o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, a maior preocupação dele, o carro-chefe das consultas dele é a estética, certo? Em geral, o cirurgião plástico, uma das coisas que ele já exige no pré-operatório é que o paciente seja magro ou, no máximo, sobrepeso na grande maioria das vezes, porque a preocupação dele vai ser estética. O cirurgião bariátrico ele está preocupado com uma doença chamada obesidade. Então, o foco do cirurgião bariátrico é qualidade de vida. Logicamente que muitas vezes, quando o paciente perde peso, acaba melhorando a estética, mas isso é um efeito secundário. O foco da bariátrica é qualidade de vida. Dr. Júnior Pires, durante muito tempo a gente ouviu falar sobre a cirurgia bariátrica
e logo associava a São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, Fortaleza, Recife, grandes centros. Mas a partir da sua atuação aqui no Sertão, essa cirurgia é realizada aqui na nossa região. Com certeza, a gente já realiza essa cirurgia há 3 anos. A primeira foi realizada em 2021, em maio de 2021. De lá para cá já foram mais de 300 pacientes operados aqui. Graças a Deus, com uma equipe forte que nos permitiu operar essa quantidade de pacientes sem nunca um paciente necessitar ir a uma UTI, sem nenhuma complicação cirúrgica. Nenhum dos nossos pacientes precisou reintervenção, uma nova cirurgia para alguma coisa. E a maciça maioria com êxito de resultados, com as metas alcançadas e satisfeitos com o resultado. Cirurgia bariátrica é um tratamento extremamente efetivo, porém deve ser realizado com um profissional habilitado, um profissional que tenha formação na área, certo? Cirurgia bariátrica hoje em dia ela é feita por videolaparoscopia, é sob anestesia geral, o paciente não sente absolutamente nada e não vê absolutamente nada, e em mãos de profissional habilitado ela tem uma duração aí de 1 hora, 1 hora e 20, e costuma ter alta hospitalar com 24 horas. Então todos os nossos pacientes até hoje, com 24 a 36 horas, estavam em casa já, em pós-operatório, o pós-operatório sem dor, tranquilo, 5 furinhos de 1 centímetro no abdômen e já recebendo os benefícios da cirurgia. Como esse pós-operatório, Dr. Júnior Pires, para quem realizou uma bariátrica, é de uma mudança drástica? Como essa... Claro que é uma adaptação, né, a um novo normal, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia bariátrica, existe um preparo pré-operatório, que é alguns exames, endoscopia, ultrassom. Na verdade, esse pré-operatório, muitos pacientes ficam com medo de achar que a gente está procurando algo que contraindica a cirurgia. Pelo contrário, no pré-operatório a gente está procurando coisas que reforcem a indicação. Então é muito comum, por exemplo, na ultrassom ter muita gordura no fígado, passa no cardiologista, tem uma hipertensão muito alta, passa no endócrino, tem uma diabetes descontrolada. Tudo isso, na verdade, fortalece mais ainda a indicação da cirurgia bariátrica. Então, o preparo para a cirurgia bariátrica ele tem que ser bem feito para ser feito de forma segura e a gente oferecer o melhor resultado ao paciente. Em relação à alimentação, pós a bariátrica, como é? Quando a gente marca uma cirurgia, em torno de 5 a 7 dias antes, a gente inicia uma dieta líquida e a intenção dessa dieta líquida é diminuir o tamanho do fígado do obeso, certo? Porque o paciente obeso com esteatose grave, ele tem um fígado muito pesado. E aí a bariátrica ela é feita, para você entender, abaixo do fígado. Sim. O principal órgão manipulado na cirurgia bariátrica, independentemente de que técnica você vai realizar, é o estômago. Então a gente faz uma dieta líquida pré-operatória que se estende por alguns dias, geralmente de 10 a 15 dias no pós-operatório. Essa dieta líquida ela compõe whey, chá, água de coco, água normal, tá certo? Suco coado, tá bem? E depois mais 15 dias com dieta pastosa e com 30 dias o paciente retorna a tomar a dieta sólida normal. Feita a bariátrica, ela precisa de algum ajuste com o passar do tempo? Por exemplo, alguém que faz um procedimento cardiológico tem um certo tempo para voltar, para ver se está tudo certo, se está tudo normal. A bariátrica também, ou fez, já está concluído? Com certeza. Como eu deixei claro, a obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Então, por exemplo, imagine, por exemplo, você dar alta hospitalar a um paciente portador de HIV. Não existe, né? Você, por melhor que ele esteja, não tem como dar alta. Então, é a mesma coisa ao paciente bariátrico. Ele está tratado, mesmo que ele tenha alcançado a meta de peso, você não tem como dar alta àquele paciente. O que você vai fazer é espaçar as avaliações. Então, em geral, nossos pacientes eles passam em consultório 15 dias após a cirurgia, depois com 30 dias, depois com 6 meses, e de aí, então, a gente fica vendo uma vez por ano. Doutor, quem faz cirurgia bariátrica, ele pode voltar a engordar, a ganhar peso? Pode sim. Eu costumo dizer aos meus pacientes que a cirurgia bariátrica é um remédio em forma de cirurgia, para ele entender bem. Então, esse remédio ele tem que ser tomado, digamos assim, de forma correta. Então, esse remédio precisa que o paciente continue com dieta, continue com atividade física. Existe a suplementação pós-operatória, que são as vitaminas que o paciente precisa tomar após a cirurgia, que esse é o tripé de sucesso na cirurgia bariátrica. O paciente fazendo essas 3 coisas e tendo feito uma cirurgia bariátrica tecnicamente correta, muito dificilmente o paciente não vai reganhar peso. Então,
Então, a principal causa do reganho de peso é o paciente achar que está curado da obesidade. Então, por isso que você tem que sempre estar frisando ao paciente que é submetido à cirurgia bariátrica que aquilo ali não é cura, aquilo ali é um tratamento. Doutor, a obesidade, ela é uma doença que é adquirida ou uma doença genética? A obesidade é uma doença genética, uma doença que ela é genética, mas que ela tem predisposição do ambiente, né? O paciente ele já tem tendência, se ele for colocado num ambiente obesogênico, que a gente chama, uma casa que tem um comportamento alimentar ruim, ela é piorada, certo? Então, é uma doença genética que pode ser piorada a depender do ambiente que o paciente esteja inserido. Deixa eu me registrar aqui algumas mensagens nessa nossa entrevista. Chagas Machado Filho está nos acompanhando agora em Cajazeiras. O Francisco Serafim está nos acompanhando, está lhe abraçando, doutor Júnior, lhe parabenizando. Francisco Serafim. Muito obrigado. Registrar aqui também a audiência do Wellison e do Herbert Rocha, advogado, inclusive, está dizendo aqui seu paciente, né? Está nos acompanhando. Muito obrigado. Cirurgia bariátrica. Um abraço, Herbert. Herbert fez a bariátrica, né? Fez. A cirurgia é um bypass. Pois é, está nos acompanhando agora. E daqui a pouco a gente vai registrar outras mensagens. Tem gente também mandando pergunta. Daqui a pouco a gente vai registrar. Doutor Júnior, o senhor falava sobre o refluxo, né? Hoje, muitas pessoas estão acometidas do refluxo, independentemente da idade. Jovens, adultos, idosos, até crianças. A gente tem relatos, né, de pessoas próximas que já têm esse diagnóstico. É algo que o senhor também atende e ajuda nesse tratamento. Como é feito o diagnóstico do refluxo? O diagnóstico do refluxo ele é um diagnóstico clínico. Ele é baseado com a avaliação médica, associado com a anamnese, que são essas perguntas que a gente faz na consulta. E aí, doutor, por que a endoscopia na grande maioria das vezes? A endoscopia, na verdade, ela não tem intenção de diagnosticar o refluxo, mas ela, quando indicada, ela tem intenção de avaliar possíveis complicações do refluxo, principalmente a esofagite, que é o famoso esôfago queimado. Pessoal, meu esôfago está queimado. O que é esofagite? É bem simples de entender. O refluxo nada mais nada menos é do que o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. Só que esse conteúdo do estômago ele é extremamente ácido e o esôfago ele não está habituado com esse conteúdo. Então, esse ácido subindo toda hora pelo esôfago, ele vai queimando esse esôfago. E é isso que vai provocando dor, queimação, ardência. E essa esofagite, esse fato de estar queimando toda hora esse esôfago, é um predisponente muito grande para câncer de esôfago. Por isso que todo paciente com refluxo, em alguns casos, principalmente acima de 45 anos, quando tem esse tipo de sintoma associado com anemia, enfim, outros sintomas associados, a gente costuma indicar endoscopia, não para dar o diagnóstico, mas para avaliar possíveis complicações do refluxo. No caso, o refluxo tem um tratamento clínico, mas também tem o procedimento cirúrgico? O tratamento clínico, o que é o refluxo, basicamente, para a população entender? Imagina o esôfago como sendo um cano, certo? Imagina que um cano que desce aqui no tórax e no finalzinho dele é fechado esse cano, certo? E aí quando a comida desce, no final desse cano ele está fechado, mas essa porteira, digamos assim, ela reconhece que chegou comida, ela abre, a comida passa e em seguida ele fecha. O paciente que tem refluxo, ele não tem capacidade de fechar essa porteira, digamos assim. Então, o espaço entre o esôfago e o estômago está sempre aberto. E aí favorece essa subida do ácido produzido no estômago para o refluxo, para o esôfago provocando o refluxo. 90% a 95% dos pacientes, eles vão melhorar com algumas atitudes. Perder peso, evitar farináceos, coisa com farinha, pão, café, energéticos, bebida alcoólica, refrigerante, doce, certo? Fracionando bem a dieta, comendo pouco, mas mais vezes durante o dia, sempre oferecendo uma alimentação regrada para o paciente não distender esse estômago com alta quantidade de alimentação, evitando tomar líquido durante as refeições, associado a isso algumas medicações. A principal, o carro-chefe aí as medicações do grupo dos omeprazóis, né? Aí a gente tem vários no mercado, lansoprazol, omeprazol, enfim. Cada paciente pantoprazol, esomeprazol, mais conhecido do que farinha. Esomeprazol e algumas outras medicações que a gente pode associar em cada caso. E geralmente a gente associa de forma transitória, um tratamento muitas vezes de 60 a 90 dias. Então 90% dos pacientes vão se encaixar nesse perfil. Só que 5 a 10% dos pacientes eles não respondem a esse tratamento.
Você vai lá, trata a ansiedade do paciente, o paciente perde peso, faz a dieta direitinho, a família avisa que ele está fazendo tudo direitinho e mesmo assim o refluxo incomodando a qualidade de vida do paciente. Aí existem alguns exames que a gente avalia esse grau de refluxo para definir se o paciente vai ser cirúrgico ou não. E essa cirurgia ela consiste essa válvula que existe entre o esôfago e o estômago, como ela está permanentemente aberta, a gente pega o estômago e dá uma circulada, a gente circula o esôfago com esse estômago. E aí meio que confecciona meio que uma gravata, apertando esse esôfago com a parte do estômago. A gente pega a parte do estômago e lança por trás do esôfago e aperta esse esôfago, meio que forçando a criação de uma válvula que não existe no paciente de forma habitual. Isso é feito por videolaparoscopia, é uma cirurgia de 30, 40 minutos e o paciente costuma ter alta no outro dia, melhorando de forma muito evidente a qualidade de vida do paciente. Tem paciente que chega no nosso consultório praticamente sem vida, vomitando toda hora, com acidez, queimação toda hora, sem conseguir se alimentar. E quando a gente faz a cirurgia, a qualidade de vida melhora muito. Nós já fizemos várias aqui no sertão. E o pós-operatório dessa cirurgia? Costuma ser bem tranquilo. Há algumas orientações, como a gente vai meio que dar um nó, digamos assim, no esôfago, é comum o paciente nos primeiros meses sentir um certo entalo, uma disfagiazinha leve, quando vai comer sólido. Por isso que a gente deixa o paciente 15 dias com dieta pastosa. Depois desses 15 dias, em geral, a gente consegue até mesmo tirar as medicações de refluxo, na maioria das vezes, e o paciente continua bem por um longo período. Essa é uma doença que pode voltar depois da cirurgia? Pode. Depende do quê? Da alimentação, do estilo de vida? A doença do refluxo é uma doença que, como é uma fragilidade na musculatura da transição entre o esôfago e o estômago, ela também não tem cura, porque é uma doença de predisposição genética. Então a cirurgia vai melhorar muito a qualidade de vida. E enquanto a cirurgia está lá segurando esse refluxo, o paciente vai trabalhando os fatores de risco. Se ele fuma, deixar de fumar. Se ele está obeso ou em sobrepeso, normalizar o peso. Regularizar o máximo possível da dieta e seguir as orientações médicas de avaliações rotineiras. Deixe-me registrar aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando e, inclusive, estão pedindo aqui, doutor, o seu telefone de contato, né? Como faz para agendar a consulta, enfim, a avaliação. Zildo de Souza, a Iurene de Piancó, ela está nos acompanhando agora, o Wellington Carlos, Vinícius, em Cajazeiras, está dizendo que já foi atendido, né, pelo senhor, está dizendo aqui na mensagem de que o seu atendimento é um atendimento humanizado e de ótima qualidade. Vinícius está nos acompanhando. Muito obrigado. Nesse momento. Valdinei Claudino, Ulisses Neto, Tiago Pereira manda a seguinte mensagem. Gostaria de saber do doutor Júnior, para aquelas pessoas que têm obesidade mórbida, está dizendo aqui, tem muita dificuldade de perder peso. O que fazer? É a pergunta do Tiago Pereira. Outra mensagem é da Socorro Olímpio, que está nos acompanhando, a Silvana Barbosa, Rubinho, Ronaldo Oliveira. São muitas pessoas, a gente não consegue acompanhar tantas mensagens, mas a gente agradece muito pela audiência. Eu aproveito para refazer essa pergunta do Tiago, né, que ela é muito importante. Para quem já tem dificuldade, quem tem dificuldade, por exemplo, alguém que está nos acompanhando agora que diz assim, já passei no médico, nutricionista, psicólogo, já fiz vários exames, mudei a alimentação, mas mesmo assim tem dificuldade de perder peso. Para quem tem dificuldade de perder peso, o que fazer? Uma consulta com o cirurgião bariátrico realmente vai avaliar se, mediante as comorbidades do paciente, há indicação de alguma cirurgia bariátrica ou metabólica. No caso da cirurgia metabólica, elas são as mesmas técnicas da cirurgia bariátrica, só que a gente consegue indicar já para a obesidade grau 1, que é aquele paciente que a nossa indicação está atrelada não ao peso, mas às comorbidades do paciente. Quem é o paciente que ele é altamente favorável e se beneficia muito de uma cirurgia metabólica, que é a mesma bariátrica, é só uma forma de a gente determinar o nome. O paciente que tem obesidade grau 1, certo? 1 para cima, e que é diabético ou hipertenso, e o cardiologista ou o endocrinologista não está conseguindo compensar essas doenças com medicamentos e dieta. Então, é um paciente que
Na indicação hoje pelo Conselho Federal de Medicina, o paciente tem indicação de cirurgia metabólica. São as mesmas técnicas da cirurgia bariátrica, mas principalmente o bypass, que é uma das técnicas utilizadas. E a gente pode aventar para esse paciente obeso do grau 1, desde que ele tenha essas comorbidades metabólicas. Em relação ao paciente super obeso, que perguntaram, aquele paciente que tem um peso muito alto, como é que faz para tratar? O carro-chefe no tratamento desses pacientes é a cirurgia bariátrica, certo? Mas como qualquer cirurgia, a cirurgia bariátrica parece até um paradoxo. Ele é obeso demais, não pode fazer a bariátrica, mas existe isso mesmo. Então, por exemplo, quando a gente pega um paciente de 220 quilos, 230 quilos, a gente está em preparo, inclusive um agora que chegou no nosso consultório com 215 quilos. Então, a gente não pode simplesmente fazer um preparo para esse paciente como a gente faz para os demais. Não tem como preparar um paciente desse em 30 dias. É um paciente que tem insuficiência vascular, é um paciente que tem cardiopatia grave. Então, o que é que a gente faz nesse paciente? A gente inicia um tratamento clínico que a gente chama de terapia ponte. Serve como uma ponte para a cirurgia. A gente inicia medicações, começa o tratamento com a nutricionista, psicóloga, educador físico. Em alguns casos, a gente utiliza o balão gástrico, que é posicionado por endoscopia, que é uma terapia que hoje praticamente só está reservada a esse tipo de tratamento para esses obesos mais graves. E aí, quando esse cara de 215, 220 quilos chega ali aos 185, 180 quilos, por exemplo, a gente vai lá e faz a cirurgia. Então, até mesmo para os obesos muito graves, obesos de 215, 220 quilos, a gente precisa baixar um pouco esse peso, certo? Para fazer a cirurgia com o máximo de segurança possível. Eu acredito que foi essa a pergunta do colega. Então, a indicação primordial de cirurgia bariátrica justamente para esses obesos graves, mas existe sim um preparo pré-operatório e o paciente, na maioria das vezes, ele precisa perder um peso no pré-operatório. Em geral, a gente recomenda em torno de 10% do excesso de peso. Doutor, dentro do consultório, dentro da sua realidade aqui, da nossa região, a obesidade, ela atinge, no caso dos pacientes que aparecem, são mais homens, são mais mulheres, são pessoas mais velhas, pessoas mais jovens? Boa pergunta. A obesidade no mundo ela é muito mais prevalente em mulher, 3 vezes mais prevalente em mulher. Então, na nossa prática diária é bem perceptível isso. A cada 10, 12 mulheres que eu opero, a gente opera 2, 3 homens. Então, é muito mais comum em mulher. Além de ser mais prevalente em mulher, a mulher também tem mais obesidade resistente, que é aquela obesidade que não se resolve com tratamento clínico. Que ela vai para a atividade física, vai para a dieta, toma medicação, segue tudo direitinho, mas não consegue obedecer não consegue ter o êxito com esse tratamento. Já o homem, apesar da gente operar menos, geralmente a gente opera os casos mais graves, porque o homem, principalmente o sertanejo, é aquele cara que vai colocando o problema para frente. Então, quando ele chega para a gente, é aquele paciente com 170 quilos, 180 quilos, que aí realmente são esses pacientes que, inclusive, a gente se encaixa no perfil de cirurgia bariátrica que a gente precisa ajustar um preparo melhor. E a cirurgia acontece por videolaringoscopia? Videolaparoscopia, Laparoscopia, na verdade. A cirurgia que é feita menos invasiva, geral, né? Com certeza. Hoje a gente se tornou referência aqui no Alto Sertão, tanto no tratamento da obesidade com a cirurgia bariátrica, mas com a videolaparoscopia avançada de forma geral. Então a gente faz cirurgia de câncer de intestino, esterectomia, a gente faz cirurgia de ovários, a gente faz cirurgia de pâncreas por videolaparoscopia, de câncer de fígado, de câncer de pâncreas, doenças biliares da via biliar, doenças de baço, todas por videolaparoscopia, hérnias por videolaparoscopia, hérnia de hiato, doenças de esôfago. Uma coisa muito comum aqui no sertão, que é a acalásia, que é a doença de esôfago provocada pela doença de Chagas, que é o paciente que com Chagas grave que não consegue se alimentar. A gente já tem vários casos aqui que a gente tratou por videolaparoscopia, o paciente está bem hoje aí, está comendo, se alimentando direitinho. Então, a nossa chegada aqui, a gente trouxe muita inovação, muita cirurgia interessante e muita cirurgia que antes o sertanejo só conseguia ir em grandes centros como Recife e São Paulo. E uma Doutor novidade... Júnior, nesses 3 anos também, o senhor atendeu casos oncológicos, né? Com certeza. Diríamos que até de forma pioneira nessa nossa região, né? Inclusive com procedimento cirúrgico em casos oncológicos. Quais foram e como tem sido atender esses casos aqui no sertão? A oncologia, aqui, o tratamento oncológico, a gente já fez alguns casos, já por videolaparoscopia, já fez câncer de intestino, estômago, pâncreas, e
uma coisa muito boa da videolaparoscopia no tratamento desses casos é porque é o seguinte: quando você opera um paciente com câncer, ele precisa se recuperar rápido para chegar à quimio e radioterapia após a cirurgia. E o que é que a videolaparoscopia faz? Vou dar um exemplo para você. Num câncer de intestino, por exemplo, a gente, quando faz uma cirurgia no corte, aquela laparotomia, né? O sertanejo gosta de falar Belém, Brasília, aquela laparotomia no meio do abdômen. O paciente precisa muitas vezes passar 4, 5 dias internado com aquele corte imenso. Então a gente tem vários pacientes tratados com câncer de intestino aqui no sertão, que com 4 furinhos de 1 centímetro a gente tratou um câncer de intestino, chegando muito mais rapidamente ao tratamento quimioterápico. Então é muito comum, a gente tem vários pacientes que a gente deu alta com 2 dias de internação hospitalar, e muitas vezes pacientes idosos, já com muitas vezes com 2 dias já em casa, já se recuperando sem dor e já com programação de ir para o oncologista. Então a videolaparoscopia na oncologia tem esse grande benefício para o paciente. E graças a Deus a gente tem introduzido bastante essas cirurgias aqui no sertão. Inicialmente, como era desconhecida essas cirurgias por aqui, sempre tem a resistência. Muitas pessoas acham: doutor, mas o câncer não sai todo. Doutor, mas já ouvi falar, não existe isso. A mesma cirurgia que é feita no corte é feita por videolaparoscopia. O mesmo câncer que a gente tira no corte, tira por videolaparoscopia, e com os benefícios aí muito superiores. Quais foram os procedimentos que o senhor já chegou a realizar do ponto de vista oncológico, né, nessa área da oncologia? A gente já realizou a gastrectomia total, que é a retirada de todo o estômago do paciente por câncer de estômago. Já realizou a colectomia, tanto direita quanto esquerda, que é a retirada de uma parte do intestino grosso do paciente. A gente já realizou a pancreatectomia corpo caudal, que é a retirada da metade do pâncreas por um câncer. A gente já realizou procedimentos de via biliar, câncer de via biliar, chamada derivação biliodigestiva, que é aquele paciente que tem um câncer avançado, que o líquido do fígado não está conseguindo chegar ao intestino. Então a gente já conseguiu fazer alguns casos aqui por videolaparoscopia também. Então, na área do câncer aqui, esses são os mais prevalentes. A gente já pegou em consultório muitos casos de câncer de fígado, câncer de vesícula, mas infelizmente são tipos de câncer que infelizmente os diagnósticos já vêm casos bem avançados. Esses outros que eu citei, em geral, a gente consegue dar o diagnóstico de forma mais precoce. Por isso a importância de manter uma rotina médica, né? Com certeza, um rastreamento, uma rotina médica. Uma coisa também, Zé, que eu gostaria de lembrar aqui: recentemente a gente foi chamado para fazer algumas bariátricas SUS no Hospital Regional de Souza, e a gente abraçou essa causa. A gente está conseguindo ajudar lá alguns pacientes. Então, esse mês agora, a sexta agora vai fazer 15 dias, a gente realizou 5 bariátricas lá, e nossa intenção é manter mensalmente esse serviço, porque existem muitos pacientes aqui no sertão que têm obesidade grave e que infelizmente não conseguem chegar a gente no privado, muitas vezes paciente carente, questão financeira, e a gente, com a ajuda do governo do estado, um convite do governo do estado, a gente está abraçando essa causa, a causa nobre. Eu não poderia deixar de abraçá-la, e espero que continue aí para a gente ajudar cada vez mais sertão. Então a bariátrica ela é realizada no Hospital Regional de forma gratuita? Também lá no SUS também, a gente iniciou no Hospital Regional de Souza. Isso, e as nossas do consultório a gente realiza no Hospital Santa Terezinha, na cidade de Souza. Doutor Júnior, eu gostaria que o senhor pudesse reforçar para quem está nos acompanhando agora, como lhe encontrar, através das redes sociais, o telefone de contato, onde é que o senhor atende, o senhor atende além de Uiraúna, Cajazeiras, Souza, como encontrar o doutor Júnior Pires? Atualmente eu atendo em Uiraúna, Cajazeiras e Pau dos Ferros. Nós temos uma agenda de consultório de terça a sábado, todos os dias a gente atende. Nosso telefone para contato é o DDD 83 99926 2323. DDD 83 99926 2323. Através desse contato, nossa central de atendimento, você consegue marcar para qualquer consultório em Pau dos Ferros, Uiraúna e Cajazeiras. Quais os dias que o senhor atende? A gente atende aqui em Cajazeiras terças e sábados, a gente atende em Pau dos Ferros nas quintas-feiras e atende em Uiraúna na quarta-feira, certo? Então a gente está atendendo durante toda a semana e realiza a grande maioria das cirurgias em Souza, no Hospital Santa Terezinha, e algumas cirurgias também no Hospital Centenário em Pau dos Ferros.
Doutor Júnior Pires, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao programa. Espero que o senhor esteja aqui outras vezes para a gente falar sobre saúde, um tema realmente muito importante, né? O senhor abordando aqui as doenças relacionadas ao aparelho digestivo. Eu gostaria que o senhor deixasse agora um recado para quem está nos acompanhando, que enfrenta o refluxo, que enfrenta alguma doença que muitas das vezes olha para o futuro e que não consegue enxergar um horizonte promissor, né? Quantas pessoas a gente conhece, por exemplo, que enfrentam câncer, enfrentam um problema de saúde e é meio que olhar para o dia de amanhã e não ver nenhum horizonte de mudança ou de possibilidade. O que o senhor diria para esse paciente que enfrenta essa realidade agora? O senhor, como médico, especialista na área, que atendeu tantas pessoas, certamente que passando essa mesma realidade, que encontrou no senhor alguém que pôde trazer uma palavra de esperança, né? É possível realizar um tratamento, é possível realizar essa possibilidade da cirurgia, mas antes de tudo, toda essa possibilidade que o senhor pode oferecer. O que o senhor diria a essa pessoa? Eu sou católico, eu tenho fé em Deus e sempre que possível passo essas informações para o meu paciente, mas uma coisa que eu sempre noto aqui no paciente sertanejo, principalmente, algumas vezes o paciente confunde fé em medicamentos domiciliares com a possibilidade de curar ou não uma doença. E muitas vezes ele deixa a voz da medicina de lado, certo? Muitas vezes ele simplesmente tem um câncer, que aquele câncer ele é passível de cura, mas ele perde o time, ele perde a chance de cura por acreditar em coisas que infelizmente não têm viabilidade científica. Então, como sertanejo nato que sou, eu acredito que dá sim para a gente ser crente de Deus, de ter uma fé, de ter uma religião, mas ao mesmo tempo dá uma opção à ciência, ouvir a voz da ciência, ouvir a voz do médico, porque isso pode sim mudar vidas. A gente não, muitas vezes o médico ele não consegue curar, mas uma forma de cuidado a gente consegue sempre transmitir. Então, se você tem alguma patologia, sempre peça a opinião de quem lida com isso todo dia. Se você quer saber sobre informação, tem que falar com você. Se quer ter um carro quebrado, tem que falar com o mecânico. Se tem algo na saúde, tem que ir ao médico, né? Então, não adianta estar deixando sua saúde como segundo plano, tá certo? Então, essa é a minha informação. A gente unir fé com também a ciência para a gente resolver esses problemas diários, que na grande maioria das vezes são passíveis de tratamento e muitas vezes simples, e o paciente fica sofrendo por muito tempo sem encontrar opção. Doutor Júnior, repita novamente o telefone de contato para quem quiser marcar consulta em Cajazeiras, Uiraúna, Pau dos Ferros. E uma outra pergunta, você só atende particular ou também convênio? Eu atendo no momento particular e também pela Unimed, tá certo? Nosso único plano, no momento a gente está em processo de credenciamento de outros planos, mas no momento a gente atende particular e Unimed, tanto consultas, endoscopias, quanto as próprias cirurgias também, todas realizadas pela Unimed, inclusive cirurgia bariátrica. Nosso contato para marcação de agendamento de consultas, avaliações, é o DDD 83 999 26 2323. Com esse contato você consegue agendar em qualquer um dos nossos consultórios aqui no Alto Sertão. Agradeço o espaço aqui da TV Diário, parabéns aqui pelo profissionalismo, parabéns vocês são um gigante da informação hoje no estado, eu admiro muito o trabalho de vocês, fico muito feliz de poder expor aqui meu trabalho na tarde de hoje. Você vai estar aqui outras vezes, certamente. Muito obrigado.